Tem condomínio que a pessoa tem como fechar toda a portaria e colocar lá horário de almoço e não ser perturbado e conseguir descansar 1 hora. Tem portaria que não tem esse espaço. O zelador precisa saber aonde que está tudo na planta daquele condomínio. Então, precisa de um tempo para ele ser treinado dentro do condomínio, para ele saber aonde que está cada coisa. Onde que está o painel para ligar e desligar uma bomba, onde que estão todos os contatos das pessoas que têm contrato de manutenções dentro do condomínio, para que tudo não fique somente na responsabilidade do síndico ou da síndica. Então, é muito importante esse treinamento para que eles possam se adaptar, né, e fazer o melhor trabalho possível. Sei que isso é muito difícil, muitas das vezes os colaboradores não querem fazer esse treinamento de reciclagem, mas é muito importante saber que a Pro A Mais, ela pode, né, fazer esse treinamento para poder, pelo menos, diminuir a sua dor de cabeça quando você tem uma equipe, que você tem um passivo muito alto para poder demitir esses colaboradores, ou que a própria Assembleia acha que esses colaboradores estão há muito tempo e o custo é muito alto, e aí faz-se o treinamento para trazer esses colaboradores para um treinamento, para uma atualização e fazer o melhor. Aninha, inclusive, eu posso dar um adentro no que você falou do material de EPI? Sim. Vamos falar em números, porque os síndicos gostam de números, né? Vamos lá. O ASG. Insalubridade. E aí, Aninha? Condomínio. Quantos por cento eu tenho que pagar? Quanto eu não tenho que pagar? E se eu tô com o meu material de EPI? Eu pago, eu não pago? E aí? Vamos Então, levantar essa interrogação também? mas o que acontece? Vamos lá. A gente estava falando sobre insalubridade. Insalubridade, você tem que pagar a insalubridade e você tem que provar que aquela pessoa trabalha naquele setor com aquela responsabilidade. Esse é o primeiro ponto. Sim. Tem lugares que preferem pagar insalubridade para todo mundo. Só que eles têm que entender que, no final, a preguiça de verificar se realmente aquela pessoa tem direito à salubridade ou não vai custar muito mais caro lá na frente quando for fazer o demissional, o 13º, as férias desse colaborador. Exatamente, Aninha. E outro fator, até desculpa, né? Mas vamos lá. Quando eu falei do ASG, eu vou te falar mais. O ASG que usa o EPI e ele transita na lixeira, ele não tem a necessidade de insalubridade, então o custo diminui, né? Mas nem todo mundo acompanha isso. Fica com medo pela falta de Por- informação e prefere pagar para todo mundo. Por isso também, Aninha, o treinamento e a inspeção e a supervisão atuante. Exato, Essa é a faz toda a finalidade. diferença. Isso aí, Essa é a faz toda a finalidade. diferença. E uma Entendeu? coisa também que é muito importante a gente falar é o seguinte, por exemplo, a lei diz que o condomínio ou a empresa é obrigada a dar EPI. Mas, aí tem um mais, ele também é responsável de fazer esse colaborador utilizar. Exatamente. Aí depois eu vou colocar um outro mais. Vocês viram o caso de uma pessoa que furou o dedo com uma seringa, uma agulha de seringa, por conta do lixo que estava todo misturado. Isso pode acontecer também com o seu colaborador. Então, assim, a educação tem que vir de dentro para fora. Não adianta você treinar o seu colaborador se você também não passa as informações para que os condôminos sejam educados em relação ao seu lixo. Principalmente o lixo, que pode trazer muitos acidentes. Pode-se colocar um caco de vidro no meio do lixo e cortar a mão, cortar o braço, cortar a perna do colaborador, porque ele está ali carregando aquele saco de lixo e aí esse vidro vai brincando lá dentro, daqui a pouquinho ele vai para a parte mais externa e acaba cortando ou a mão, ou o braço, ou a perna desse colaborador. Ele pode pegar uma infecção. Então, assim, todo mundo que entra dentro do condomínio, independente dele ser um prestador de serviço, um colaborador ou condômino, todos eles são responsabilidade do condomínio. E hoje já é lei. Não adianta só dar a EPI, tem que fiscalizar. Exatamente, Aninha. Por isso que eu te falo da questão da supervisão. A supervisão volante, independente da liderança do condomínio e dos colaboradores. Porque tem condomínios que eu te confesso que é interessante ter liderança atuante todos os dias. A supervisão volante, ela está aí justamente para isso.
Lembra que eu falei que tem que ter o asseio, conservação, uniforme, verificar se o colaborador está usando os EPIs, justamente para o quê? Para ajudar vocês, para não terem problemas, porque a gente tem que andar antenado com tudo. E a terceirizada está preparada e qualificada para te ajudar nesse momento. Isso é muito importante, porque assim, ó, você imagina se tudo fica para o síndico. Pois Ou se tudo é. fica para o preposto. Chega um prestador de serviço para fazer uma manutenção. Aí o preposto ou o síndico vai lá e acompanha. Aí aconteceu um problema na portaria. Ele larga lá, a pessoa da manutenção vem para a portaria. E depois volta lá, faz outra coisa. Então, assim, quando você terceiriza e você contrata um líder, esse líder vai verificar se todas as áreas estão fazendo o seu trabalho corretamente. Você tá Agora, deixa eu andando. te perguntar uma outra coisa, Raquel. Existem empresas que elas colocam um QR Code nos setores para poder sinalizar que aqueles lugares ali foram limpos ou foi feito algum tipo de manutenção que foi solicitada. Como é que você controla no dia a dia, se não tiver uma liderança dentro do condomínio, se, por exemplo, na parte de limpeza, do ASG, eu tive um condomínio agora que eu estou dando assessoria para uma síndica moradora e as pessoas reclamam muito que 10 horas o pessoal da limpeza ninguém acha, não sabe onde que está. E aqui, aproveitando já o gancho, o nosso diário de diagnóstico tem exatamente algumas dicas sobre isso. Eu chego nos condomínios e os condomínios não têm esse cronograma de atividade. E essa é a minha pergunta. Como é que fica o cronograma de atividade, Raquel, da sua empresa terceirizada e como é que você acompanha isso no condomínio? Então, eu tenho um POPRO, que é um programa operacional da PRO. E a PRO mais A entrou no condomínio. Eu faço um estudo técnico, que é o ETO, onde a gente vai rodar todas as áreas condominiais, todas, Ana. E ali nós vamos baseá-las todas. E ali a gente vai fazer as referências e as divisões e as habilidades de rotinas diária de cada colaborador. Então, assim, na prática, ele tem que, digamos, né? Tá lá com o PRO, que é o Programa Operacional da PRO. 11 horas o colaborador XYZ tem que estar no bloco tal, no andar tal e da ala tal. Certo? Ele tem que estar passando, ele vai atuar, a gente vai ter esse aplicativo e tem esse programa no qual ele vai estar passando justamente em tempo real que as habilidades e as tarefas que foram pré-estabelecidas, porque assim, Ana, quando eu faço o estudo, eu faço junto com o síndico, não sou eu que determino. A gente tem um pouquinho de expertise por já estar um tempo no mercado, então, opa, o que você acha de lavar o corredor tal horário? Mas se o síndico falar, eu prefiro tal horário, não tem problema. Então tem o PRO, que é o Programa Operacional da PRO, e aí esse aplicativo, onde juntos, depois que foi feita todas as habilidades, a gente supervisiona atuando em tempo real. Até os moradores podem ter acesso. Muito legal isso, né? Porque, assim, o síndico ou a síndica ficar na administração toda hora tendo interfone e as pessoas reclamando que no andar dele não foi a pessoa da limpeza, não foi a pessoa desse andar, não foi a pessoa assim, não foi a pessoa assado, é muito complicado. Então, precisa realmente monitorar. Isso é um grande diferencial, porque todo mundo tem acesso e se, por exemplo, vamos dizer, passou uma criança e derrubou um sorvete e a mãe deixou para lá porque tem o pessoal da limpeza e acha que naquele horário ainda vai dar tempo de alguém passar lá e limpar e ela não limpa. Pode acontecer? Pode. E aí ela aciona o síndico e fala, olha, aqui tal lugar não foi limpo. Aí o síndico vai dizer, não, foi limpo, tal horário, tal dia e tal posição. Então, isso também ajuda a você rebater as pessoas que só reclamam, porque aí o síndico vai acionar a câmera para ver qual foi a criança, qual foi a mãe que deixou cair aquele sorvete. Além do rebate, Ana, a gente também tem o quê? O controle.
Justamente para quê? Principalmente em condomínios grandes, para saber como estão as habilidades e as tarefas executadas. Eu costumo dizer que cada um é doutor da sua função. Não é menosprezo, não é nada como você falou da criança deixar o sorvete cair, a mãe não limpar, porque acha que é limpeza. Eu acho que cada um é doutor da sua função.